Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para comentar a 10ª etapa, chegando na metade aí, o Mundial de MotoGP em 2024, Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, na Inglaterra. E quem diria, quem dominou o final de semana era um pouco o patinho feio ali da disputa do título, né? Que já tinha o Pecco Bagnaia, o Jorge Martin e o Marc Marquez. Agora nós temos um quarto aí nessa disputa do campeonato, um quarto que agora é terceiro na disputa, o Enea Bastianini, que venceu, varreu o final de semana em Silverstone, conseguiu a vitória tanto no sprint quanto no GP, num final de semana aí vintage, com todas as pinturas do grid da MotoGP, fazendo alusão aí ao passado. No caso da Ducati, fez aí alusão à moto de 2003, foi o ano da primeira vitória da Ducati, e deu exatamente essa vitória para o Enea Bastianini, que, como eu falei, traz ele aí para essa disputa do campeonato. O Jorge Martin ficou na segunda posição, tanto na sprint quanto no GP, e o Pecco Bagnaia errou na sprint mais uma vez, mas ficou aí na terceira posição no Grande Prêmio. Assim como ele, Marc Marquez teve um final de semana horrível, mas ainda conseguiu salvar um quarto lugar no GP. GP este que a gente comenta a partir de agora nesse vídeo, mas antes vamos passar aqui a classificação da sprint. Nós tivemos Enea Bastianini em primeiro, Jorge Martin em segundo, Aleix Espargaró na Aprilia, né, que acho que foi a pintura mais legal desse final de semana, na terceira posição. Depois o Brad Binder, Pedro Acosta, Alex Marques, Jack Miller, Maverick Vinhares e Fábio Di Giannantonio no top 9 que pontua na corrida sprint. Já no GP tivemos Enea Bastianini de novo, depois Jorge Martin, Pecco Bagnaia em terceiro, Marc Marquez em quarto, Fábio Di Giannantonio, aí bom final de semana do Fábio Di Giannantonio, que deve aí ter a única moto 2025 da Ducati no ano que vem fora da equipe de fábrica, na quinta posição. Depois Aleix Espargaró, Alex Marques, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Fábio Quartararo, depois o Jack Miller, Maverick Vinhares, aí mais um final de semana apagado do Vinhares, 13ª posição, e o Johan Zarco e o Takaki Nakagami fechando a zona de pontuação do campeonato. Jorge Martin agora é o novo líder do campeonato, com 3 pontos na frente do Pecco Bagnaia. Depois o Enea Bastianini é o terceiro, Marc Marquez e Maverick Vinhares fecham o top 5. Vamos ver o que falar sobre esse Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Antes da gente falar dessa corrida, considere se inscrever aqui no canal, considere like nesse vídeo se você gosta do meu conteúdo. Nós falamos de MotoGP, como você sabe, aqui em profundidade no Full Gas Podcast. E nessa semana eu publiquei um vídeo muito interessante, uma entrevista muito legal sobre a primeira vitória do Brasil na MotoGP com o Alexandre Barros. O link vai aparecer aqui em cima. Pouca gente foi lá ver. Vamos lá, vamos assistir essa entrevista, porque realmente ficou muito bacana, cara. É a entrevista definitiva, assim, se você quer saber realmente o início do Alexandre Barros, como o Alexandre Barros chegou na MotoGP e como ele conseguiu essa vitória, enfim, na temporada ali, que o Kevin Schwantz, que era o companheiro de equipe dele, foi o campeão mundial, né, já que a gente tá nesse clima vintage, né, desse Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, com todas as pinturas diferentes que a gente teve. Vai lá dar uma olhada lá, porque ficou realmente bem bacana. Mas enfim, falando da corrida, que marca aí os 75 anos da MotoGP, né? No caso, os 75 anos na 76ª temporada, né? Houve uma... Normalmente o pessoal conta por temporadas, mas eles resolveram contar 75 anos completados aí desde a primeira corrida na Ilha de Man em 1949, e nós tivemos aí 11 pinturas sensacionais, eu diria que 10, porque eu não gostei da WR-46, sinceramente, sou um grande fã de Valentino Rossi, e eles foram bem mal na pintura, na minha opinião, a pintura um tanto quanto preguiçosa, né? A gente viu ali a Aprilia fazendo a grande pintura para mim da Aprilia, a Honda também foi muito bem, e a Yamaha foi muito bem, mas realmente a WR-46 ali deixou a desejar aí, mas a Aprilia, na minha opinião, foi a rainha do final de semana, que conseguiu exatamente a pole position com o Aleix Espargaró, mas na corrida não foi páreo para as Ducati. Realmente a Ducati segue sendo a melhor moto aí da MotoGP, só que dessa vez com um piloto surpreendente, vamos colocar assim, o Enea Bastianini, que desde que entrou na equipe principal da Ducati nunca mostrou aí realmente um grande ritmo aí para lutar por vitórias, para lutar pelo campeonato, mas fez um final de semana incrível, né? O Enea Bastianini normalmente não classifica muito bem, classificou na terceira posição do grid e normalmente não faz corridas sprints muito boas, nunca tinha ido para um pódio numa corrida sprint, conseguiu seu primeiro pódio numa corrida sprint, exatamente ganhando a prova de sábado e ganhando de uma maneira até meio dominadora. Então não era muito difícil a gente matar essa charada de que o Bastianini seria um piloto muito complicado de lidar no domingo. No começo da corrida ele, como sempre, acabou indo um pouquinho para trás, né? Uma coisa também que o Enea Bastianini precisa ser um pouquinho mais agressivo aí nessas saídas, aí nessas largadas, é um lugar onde ele perde normalmente muito tempo, mas ele estava muito mais rápido do que todo mundo, né? O late pace, né? O ritmo dele tardio de corrida sempre chega muito rápido, e ele pressionou aí a erros tanto o Pecco Bagnaia quanto
o Jorge Martin. Jorge Martin ali na penúltima volta errou na curva 1, depois errou novamente na curva 3 e ali desistiu, né? Deixou o Bastianini vencer a corrida porque realmente não tinha realmente como lutar com ele esse final de semana. Tudo clicou aí pro Bastianini conseguir essa vitória dupla, obviamente com o capacete do Mike Haywood, né? Que foi campeão exatamente 9 vezes, 4 delas na categoria principal, 500 cilindradas. Enfim, sendo na Inglaterra uma boa homenagem aí do Enea Bastianini. É o cara que mais sabe administrar pneus, né? A gente viu isso na última volta ali no final da corrida do Grande Prêmio da Itália. Conseguiu ali encantar os seus pneus mais uma vez e fazer realmente esse grande trabalho aí, essa vitória dupla. No fim da prova, o Bastianini disse que não se vê muito na disputa do título e ele realmente precisa ser um pouquinho mais venenoso ainda. Ele ainda não engrenou muito bem nessa temporada na MotoGP. Obviamente desde o ano passado, né? Enfim, tudo que aconteceu, né? A contusão séria que ele teve no começo do ano e mais a contusão que ele teve no meio do ano, deixaram ele praticamente fora do campeonato. Esse ano ele tá voltando aos poucos a ter o mojo dele de volta. Mais uma coisa que o Bastianini sempre teve problemas até nos seus anos de A20, de Gresini, era a classificação, né? O Bastianini nunca foi um cara que classificou bem, sempre chega no fim das corridas, ele tem um pouquinho mais de ritmo, mas ele não é um piloto que, na hora que você precisa, né, aquele cara explosivo, né? E é isso que falta nele, né? Não dá para o piloto campeão ser só consistente, ele precisa ser explosivo também, e é uma coisa que o Bastianini não tem muito. O que ele fez no sprint, realmente, essa corrida, o dinheiro mais seguro realmente estava no Bastianini para vencer. E nós temos um novo líder do campeonato, né? Agora o Jorge Martin, depois que o Pecco Bagnaia chegou com 10 pontos na frente do Martin. Entretanto, o Pecco Bagnaia mais uma vez deixou de pontuar na corrida sprint, aí, se não me engano, acho que pela 5ª vez na temporada, zerou numa sprint, caiu sozinho, um erro meio bobo do Pecco Bagnaia, mais uma vez, inclusive, aí são pontos importantes que ele está deixando no caminho, como você viu no vídeo que vai aparecer aqui em cima, né, de análise de meio de temporada, o Pecco, ele tá muito atrás quando a gente tira as corridas principais e coloca apenas as corridas sprints em contabilização, né, da temporada. É realmente um ponto fraco dele, né, um bloqueio que ele tem realmente com as corridas de sábado, mas no domingo ele é o líder e por muito, né, mas esse sábado aí tá machucando, tá penalizando aí a pontuação do Pecco Bagnaia e agora penaliza ainda mais, já que ele sai 3 pontos atrás, chegou 10 na frente, sai 3 atrás do Jorge Martin, que pra sorte do Pecco Bagnaia não venceu nenhuma das corridas, né, podia ter conseguido aí mais 8 pontos, né, se não fosse o Enea Bastianini, e o negócio poderia ter virado realmente, do jeito que estava pro Pecco, poderia ter virado exatamente pro Martin. Enfim, não errou durante esse final de semana, ainda é um piloto meio volátil, ele quanto o Pecco, assim, acho que são dois caras que realmente precisam trabalhar isso, assim, são muito inconstantes, assim, uma hora tá tudo bem, outra hora o cara de repente comete um erro que é meio bobo, assim, algo que a gente não tá acostumado muito a ver os pilotos da frente, né, acho que na última década, assim, acho que a gente sente lembrar do Marc Marques, do Jorge Lorenzo, do Valentino Rossi, do André Dovizioso, do Dani Pedrosa, não eram caras que cometiam esse tipo de erro que eles cometem. Mas enfim, sorte do Martin, azar do Pecco, que o erro dele, eu diria ali na sprint, deu o tom do final de semana. Ele teve aquele problema também na classificação da fita ali, que fica dos patrocinadores na viseira dele, entrar na vista dele, o início da última volta rápida, ele teve que abortar a volta. No fim das contas, o Viñales errou na sua última volta e o Aleix Espargaró acabou ficando com a pole, porque ele tinha feito a melhor volta ali daquela primeira tentativa. O Pecco ali ainda me parecia bem mais forte do que o Martin, mas eu acho que esse erro tirou um pouco do impulso dele aí durante esse final de semana. E é engraçado, né? Ele fez uma corrida muito parecida com a corrida da França, né? Ele começou muito rápido e depois o Martin foi chegando nele, ou o Bastianini foi chegando nele, no caso, na corrida da França foi o Martin e o Marques também chegou se recuperando, mas no final ele chegou sem pneus, né, ele perdeu a frente ali enquanto estava na frente do Bastianini, foi o momento que o Bastianini passou e o Pecco falou que quer ver os dados dessa corrida, porque ele quer entender como ele destruiu tanto os pneus, porque quando o Martin passou o Pecco, o Martin foi embora, o Pecco não conseguiu acompanhar o ritmo dele, e meio que no final ali, nas últimas voltas, ele só meio que chegou, aceitou o terceiro lugar ali, para realmente ficar com esses pontos que ele não poderia perder. De qualquer maneira, é o 43º pódio do Pecco Bagnaia na Ducati, que se torna aí o piloto com mais pódios aí na história da Ducati na MotoGP. Grande momento pro Pecco. E Silverstone também, né? Eu acabei nem falando isso do Enea Bastianini, mas o Enea Bastianini é o 10º vencedor diferente desde 2013, né? A gente obviamente não teve nem corrida em 2018, que foi aquela da chuva, né? Que o asfalto não deixou a gente ter uma corrida em Silverstone. 2020 a gente não teve por conta da pandemia. Então, de 2013, né, o Lorenzo venceu 2012 e 2013. De 2013 em diante, aí Marques, Rossi, Viñales, Dovizioso, Rins, Quartararo, Bagnaia, Aleix Espargaró no ano passado. Esse ano, o Enea Bastianini, são 10 nomes diferentes aí. Até por isso a vitória do Bastianini é meio circunstancial, porque Silverstone realmente é uma pista esquisita. Falando de final de semana esquisito, final de semana de erros, né, quem errou também, além do Pecco Bagnaia, foi o Marc Marques, que
estava sozinho na quarta posição na corrida sprint, jogou a moto no chão ali, né? Jogou a moto no chão, modo de falar, né? Mas assim, realmente não precisava, né? Estar puxando tanto a ponto de errar naquele momento da corrida, não tinha mais nada para ele conseguir naquela prova. E ele foi pro chão aí, perdeu pontos importantes pro campeonato. No fim das contas, acabou perdendo até o terceiro lugar pro Enea Bastianini. Enfim, um erro bobo, um final de semana que foi realmente bem esquisito pro Marques. Acho que foi o pior final de semana dele na temporada. Nos treinos ele não parecia bem. A classificação, né? Ele conseguiu passar pro Q2 na sexta-feira, na bolha ali, na 10ª posição. A classificação ele também tentou pegar vácuo ali do Pecco Bagnaia até ficou bravo por conta disso, também não conseguiu uma boa volta, acabou ficando na 7ª posição. Engraçado, né? O Marc Marquez, ele sempre tava conseguindo, ele chegou muito próximo da liderança do campeonato, conseguindo ali meio que todos os pontos possíveis durante a primeira metade do campeonato, mas desde que ele assinou esse contrato com a Ducati, eu não sei, eu acho que o que eu falei no pós-GP da Alemanha, eu acho que eu falei isso aqui, ou foi na análise de meio de temporada, eu acho que ele perdeu um pouco da concentração. Eu acho que a corrida da Holanda, ele não estava no melhor dele, psicologicamente. Acho que a Alemanha, a queda dele na sexta-feira, obviamente, atrapalhou bastante ele, mas eu acho que ele também não veio com a mente correta assim, para a corrida, né? No frame certo. Assim. Eu acho que também aconteceu isso na Inglaterra. A Inglaterra não é uma pista que ele normalmente se dá muito bem, não é uma das pistas mais fortes do Marc Marquez, mas de fato assim, é mais um final de semana esquisito, assim, né? Uma sequência esquisita aí de finais de semana, mas ainda é metade da temporada, ele tem muito ainda para conseguir, mais está aí a mais de 60 pontos da liderança do campeonato. Agora já começa, se ele não for para cima assim, nas próximas corridas, já vai começar a ficar um pouquinho mais difícil para ele, já vai começar a ser uma ladeira muito grande para ele subir. Enfim, mas nós temos que falar também do piloto aí aposentado, o Aleix Espargaró, que fez a pole position aí com a belíssima Aprilia do Max Biaggi, né, que foi tricampeão de 250, exatamente com essa pintura da Chesterfield, né, aquela marca de cigarros, entre 94 e 96. No fim das contas, as Ducati foram melhores do que a Aprilia, ele chegou na 6ª posição. Fábio Di Giannantonio, que deve ser o piloto aí que vai ter a moto 2025 da Ducati, né? A Ducati vai ter só uma moto do ano para as equipes satélites no ano que vem, e ela deve ser do Di Giannantonio, que estará na VR46, muito provavelmente, ao lado do Franco Morbidelli, que bateu no Bezek e teve 2 long lap penalties, mesmo assim ainda chegou na 10ª posição. O Morbidelli vai ter a moto 2024 e o Dija a 2025. Isso não foi anunciado, mas quem falou sobre isso foi o David Tardozzi, e antes aí da BR-46 anunciar isso, durante esse final de semana, portanto, bom momento aí para o Dija. KTM mais um final de semana difícil, o Binder queimou a embreagem, né, saindo para a volta de apresentação, e aí na largada, na hora que ele foi sair, não tinha mais embreagem e ele acabou ficando para trás no começo da corrida e teve que abandonar consequentemente a corrida ali logo no começo, né? Um erro do Brad Binder. O Pedro Acosta ali também não fez uma grande corrida, né? Chegou na 9ª posição, a KTM realmente deu uma andadinha para trás nesse meio de temporada, deveria ter andado um pouco melhor. O Pedro Acosta fez uma viagem para a Áustria durante essa parada de verão ali, exatamente para cobrar, entender o que estava dando errado na KTM, tinha um grande potencial no começo do ano, esse potencial foi acabando, vamos ver se eles voltam. Yamaha com o 11º lugar aí do Fábio Quartararo, o Rins nem correu por conta do acidente que ele teve na sexta-feira, saiu mancando, né, incrível como 1 ano e 2 meses depois ainda do acidente dele em Mugello, o Rins ainda tá com a perna complicada ali, muito mais séria do que a gente imaginava. E a melhor Honda aí, o Johan Zarco, na 14ª posição, a Honda que fez aí a sua pintura vintage, né, do Fred Spencer, com a qual ele foi campeão em 83, na época o mais jovem campeão, antes do Marques bater. Acho que no meu pódio ficar na 2ª posição aí de pinturas mais legais do final de semana, mas não deu muita sorte, né? Nenhum ponto, né? O Romir abandonou a corrida e o Luca Marini chegou na 15ª posição, mas estava abaixo da pressão de pneus, portanto tomou aí 16 segundos de penalização, chegou fora da zona de pontuação, segue com 1 ponto o Luca Marini nessa temporada de 2024. Também falar das 2 categorias, Moto 2, uma grande vitória do Jake Dixon, piloto da casa na Grã-Bretanha ali, passou na última volta ao Aaron Canet. O Aaron Canet realmente é um piloto que em últimas voltas assim, ele dá uma amarelada, né? Não tenho o que dizer, quantas vezes ele chegou em segundo lugar. Eu vou contar aqui quantas vezes ele chegou em segundo lugar. Ele tem uma vitória até hoje de Moto 2. Eu vou contar, vou botar aqui o número na tela, porque realmente é uma coisa impressionante o que acontece com o Aaron Canet. O Aaron Canet foi surpreendido ali na última volta, o Dixon foi passar ele e ele botou a moto em ponto morto. Ele falou depois da corrida, como assim, né? Um piloto com tanta experiência cometer um erro como esse, mas o Dixon não tem nada a ver com isso e conseguiu essa belíssima vitória.
com a CF Moto, né? A CF Moto e o Celestino Vietti também da KTM Ayo na terceira posição. A gente falava no começo do ano que a suspensão WP que o Peter Mobility Group obrigou as equipes, né, a Husqvarna, a KTM e a CF Moto usarem na Moto 2 é o que estava colocando eles para baixo, e agora eles meio que se entenderam com essa suspensão WP. E a gente falou do Pedro Acosta, falei agora um pouco do Pedro Acosta, que tinha ido para a Áustria no meio dessa parada de verão. Ele deu nada menos que 215 voltas no Red Bull Ring com a moto de Moto 2 para dar feedback sobre essa suspensão. Pelo jeito deu certo, então na primeira corrida depois do verão, de repente eles estão novamente muito bem. Tem um pontinho aí do Pedro Acosta nisso aí. Sérgio Garcia fez uma corrida de recuperação, chegou a ser 24º na primeira curva, mas chegou na quarta posição. O Ayogura, né, que dizem aí que vai subir exatamente para a Trackhouse do lado do Raul Fernandes. O que aconteceu com ele a gente não sabe, né? Provavelmente não cuidou bem dos pneus. Chegou na 14ª posição. O Joe Roberts também caiu, então um dia muito bom aí para o campeonato do Sérgio Garcia, que é o líder aí, segue sendo líder. Diogo Moreno infelizmente cometeu um erro, largou na terceira posição, tá seguindo os pilotos aí durante a classificação, mas enfim, é permitido, né? Exatamente, o pessoal reclama do Marco Marques na MotoGP, mas enfim, é permitido pela regra. Tava ali disputando a briga do pódio, foi tentar frear mais forte que o Ogura ali, caiu, não deu para ver muito bem. Infelizmente ele perdeu uma boa possibilidade, eram bons pontos aí que ele tinha para marcar dentro do top 10. Portanto, Jake Dixon em primeiro, Aaron Canet em segundo, Celestino Vietti na terceira posição. O campeonato tem Sérgio Garcia, agora 18 pontos na frente do Ayogura, depois o Joe Roberts e o Fermin Aldeguer, que a gente não viu esse final de semana. Ele que venceu no ano passado, chegou na 12ª posição, chegou a estar mais atrás do que isso. Um final de semana horrível do Aldeguer. Falando da Moto 3, uma grande prova do aniversariante do dia, Ivan Ortolá, o piloto espanhol aí conseguindo na última volta uma ultrapassagem em cima do Davi Alonso, em cima do Colin Wire e vencendo a corrida aí. 20º aniversário, tomou, enfim, bolo na cara aí no parque fechado, enfim, consegue tirar um pouquinho aí dessa vantagem do Davi Alonso, que ainda segue sendo muito grande, mas o Alonso falou ali que errou no final, ele seguiu ali o Ortolá no zigue-zague que ele fez ali na reta do hangar, e isso ele acredita que pode ter complicado as chances dele aí no final da corrida, mas enfim, uma corrida com o pelotão muito junto, uma corridaça da Moto 3, realmente foi sensacional. Ivan Ortolá na primeira posição, Davi Alonso em segundo, Colin Wire em terceiro, Daniel Gado liderou a maior parte da corrida, mas ficou sem troféu, sem um lugar no pódio. No campeonato, Davi Alonso, 53 pontos, agora na frente do Ivan Ortolá, Daniel Gado na terceira posição, Colin Wire em quarto. Esses quatro são os grandes nomes dessa temporada. Muito bem, mas para esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Considere um like, considere se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. A gente se vê na próxima. Um abraço. Valeu.